Nós estamos na Semana da Consciência Negra, amanhã é feriado da Consciência Negra e na sexta-feira, dia 21, Jaguaruna vai realizar o projeto Raízes em Movimento, que vai ter aí apresentações culturais em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra. Para falar um pouquinho sobre esse projeto e essas iniciativas, a gente conversa agora com o secretário de Educação e Cultura aqui de Jaguaruna, o professor Sandro Duarte. Muito boa tarde, professor. Obrigado por estar aqui na Rádio H2O. Boa tarde a vocês, boa tarde aos radiovintes e a todo jaguarunense e o povo da região que nos escuta. Esse projeto é a primeira edição, né, do Raízes em Movimento. Como é que surgiu essa ideia? O que vamos ter aí de programação nessa sexta-feira? O ano passado a gente já trabalhou bem essa data, né, da Consciência Negra, trazendo o professor Maurício, liderança negra aqui da nossa região de Tubarão, grande expressão dentro da própria educação, né, com uma carreira vasta dentro da educação, depois como político representativo da cidade de Tubarão. Ele participou conosco, fez palestras aqui na cidade e a gente então decidiu que esse ano a gente teria mais tempo para fazer uma organização maior, para trazer um pouco mais da diversidade que a cultura negra deixou para esse país, né? Não só aquela fala histórica de sofrimento, exploração, que marcou muito, com certeza, todos os negros que formaram o nosso país, mas do legado muito grande que eles deixaram tanto em cultura visual, de alegria. Hoje a gente não trabalha, mas os alunos recebem esse ensinamento que também na parte culinária, que eles deixaram uma riqueza muito grande para a gente. E a gente teve essa ideia de tentar trazer essa desmistificação de só lembrar do negro quanto escravo, do negro quanto sofredor, mas lembrar também de uma cultura bonita e que existe, né, em todo o Brasil, e que com certeza ajudou a construir toda a nossa cultura. Então a gente está tentando trazer essa parte cultural mais alegre, das danças, da representação cultural. Estamos trazendo um coral aqui de Capivari de Baixo para fazer uma apresentação também, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. Algumas danças aqui com crianças da nossa região também representando essa alegria da etnia negra, né, proveniente da África, que tem já no município. São contribuições, você falou, né, do Brasil, mas também aqui no próprio município região, a gente acaba tendo alguns desconhecimentos. Claro que hoje a gente vê muita disso. Temos histórias bonitas aí, a própria Maria Cândida, que a gente conhece aqui, uma senhora que trabalhou bastante, tem tantas, Mãe Olímpia, outros que já têm grupos determinados com isso, que tem histórias de benzedeiras antigas, que trataram as crianças de Jaguaruna inteira em casa, naquele tempo que tu não tinha acesso a uma farmácia, pessoal de baixa renda recebendo aquele chazinho, aquela atenção. E essas mulheres parteiras, que fizeram muito jaguarunense vir ao mundo, essas mulheres tiveram muito pouco reconhecimento, mas é uma cultura muito forte no nosso município. Ninguém aqui jamais deixou a nossa região aqui jamais deixou de reconhecer o valor do negro, eu acho. Culturalmente todo mundo sabe que pela própria força da cultura que veio da exploração escrava, foi uma etnia que sofreu muito para conseguir um desenvolvimento intelecto e ter a chance na sociedade. Muitos criticaram lá quando teve as cotas e tudo mais, mas era necessário ter uma qualificação, né, aquela equalidade de dar o direito a todos, uma igualdade de parâmetro, porque realmente acredito que se nós voltássemos a 300 anos atrás, talvez nós não acreditássemos no que era praticado de castigo para um negro, né? Hoje, imagina você furar uma pessoa de ferro, impossível, mas quando a gente vai nesses museus que preservam, a gente fica se imaginando como que alguém teve coragem de fazer isso contra o ser humano, né? E tem tantas histórias que envolvem aí, mas a gente tem que trabalhar realmente o que a gente trabalha na educação. Sim. Paridade, igualdade, né, sem diferença de cor, classe, raça social ou credo. É esse parâmetro que a gente quer trazer. Todo mundo é importante, ninguém constrói nada sem a ajuda de ninguém. Hoje eu posso te dizer que algumas pessoas que eu considero muito é da etnia negra. O professor Maurício, por exemplo, é um. Meu amigo Ademir, aqui, que trabalha comigo aqui no Sérgio, que também é outro. Tem tantos negros que a gente fez amizade nesse mundo inteiro aí e que estima tanto e que não vem a entender o porquê que se carrega tanta pecha em cima dessa população que tanto fez e tanto faz ainda pelo nosso país, e que igual a eu, igual a qualquer um, que seja branco, amarelo, pardo, né, porque branco também ninguém é no Brasil, uma miscigenação tão grande, né, que a gente não entende porque que alguém ainda consegue tratar um negro como se fosse alguma pessoa doente, esquizofrênica, ou diminui ela por ser só pela cor da pele, né?
É esse tipo de trabalho que a gente mina nas escolas para acabar com esse tipo de preconceito e trazer essa alegria. Eu penso que é muito mais motivante para tu tirar qualquer tipo de visão que uma criança tem ainda nesse parâmetro do que tu simplesmente dar uma palestra. Ela vai ver outras crianças brincando, se divertindo. A gente vai na creche, cara, tu não vê uma criança de 3 anos ter... Não, o preconceito não vem deles. Tempo de criança. Não, A gente que pode incubar neles algum tipo de preconceito. Porque eles abraçam, brincam, beijam, carregam, levam. E a gente, depois mais velho, quer fechar isso, cara. Então a gente tem que trabalhar mesmo para que isso seja livre deles, né? E que ninguém possa sofrer com isso. O projeto na sexta-feira tem programação durante todo o dia, é voltado para o público também, para as escolas? Ele é aberto, né? Mas a gente está trabalhando, lógico, dentro da educação com a presença das escolas. Mas ele vai ser feito no ginásio de esportes, então as portas são abertas para toda a população que queira prestigiar. A gente começa de manhã às 9, vai até às 11h15, e à tarde a gente começa às 14 e vai até perto das 16 horas. Nesse meio tempo temos essas apresentações culturais de Jaguaruna, esse grupo de cultural, esse grupo de coral que vem se apresentar aqui em Jaguaruna, também com músicas alegres e mostrando aí a alegria que esse povo tem aí para fazer esse trabalho bonito aí. A importância do que tu está falando. Antes, deixa eu só mandar um abraço para o Aldori, que está acompanhando a gente, mandar um abraço para ti. Ótima entrevista aí com o amigo Sandro Duarte, grande historiador. Abraço para o Sandro. Obrigado, Aldori. Obrigado por estar participando. Um abraço para o Aldori. A importância do que tu está falando, eu hoje, meu filho toca, eu ajudo a coordenar algumas coisas na Sociedade União dos Artistas em Laguna, que era a Banda dos Negros, né, como se falava. Então. Tinha a Carlos Gomes e a União dos Artistas. E um dos nossos ex-presidentes, diretor atuante, muito alto, o João Carlos, carrega a mágoa de não ter sido músico da União dos Artistas, porque os pais dele não deixaram, ele é branco. E ele diz, quando eu era pequeno, assim, na idade de ser aluno, nem pensar, os pais não deixaram, e ele é apaixonado até hoje, tanto que é diretor da banda, está sempre lá ajudando, se dedica um monte para fazer a banda. Eles não deixaram porque naquela época a União era a Banda dos Negros, e aí tu fica pensando, cara, o seu João tem 60 e poucos anos, tu não tá falando de 100 anos atrás. De 100 anos atrás, tu tá falando de coisa aí de 40, 50 anos atrás. Vou te contar uma história, Vic. O Gregory, meu filho, foi maestro aqui da banda um bom tempo, da Jaguaruna, e quando se formou-se em arquitetura, se formou-se na Unesc, em Laguna. E como ele já tocava aqui, vou te botar na banda lá também, né? E aí a gente foi na União. E alguém lá de dentro de Laguna, cara, mas porra, tu com um corpo desse, um branquelo desse, por que tu fosse tocar na União? Ainda tinha como pecha como a Banda dos Negros. E uma qualidade musical excelente, tu sabe muito bem disso, não precisa estar te falando. Sempre representou Laguna com uma qualidade excelente. E não dá para entender, né, cara? Porque leva alegria para todo mundo, né? É difícil. Eu já fui lá tocar carnaval com eles, já toquei procissão de Santo Antônio com a banda ali. A gente acaba tendo um amor maior, nem sem pensar em menosprezar a outra, mas como a gente está falando nesse tom, o que aquele povo fez para poder ter essa separação? Levou quantas alegrias, quantas emoções em festas, recebendo autoridades, tocando para velório, tocando para alegria. E tem uma pecha de 20 anos, 30 anos atrás, como tu está falando. E às vezes a gente pensa que é só de 200 anos atrás. Não é. Então esse tipo de trabalho, cara, ele não, é o que eu tenho cobrado das professoras e também do Luiz Vanderlei, que a gente incentive não só nessa semana, mas quanto a gente já trabalhou esses livrinhos aí com algumas histórias, outras de preconceito, outras de maus tratos, aquelas coisas que tu tenta botar na cabeça da criança o caminho certo. Mas não pode parar, cara. Não pode parar. Senão tu não chega a um nível desejado. Esta semana, infelizmente, vimos aí essa torcedora do Avaí que viralizou esse vídeo dela, e lamentavelmente acaba manchando toda Santa Catarina. Eu fui ver os comentários em cima do vídeo dela. Quem é de fora de Santa Catarina já começa a dizer, mas tá aí, ó, um estado assim, um estado assado. E aí, né, Michael? Uma loira, aí não tem estereotipo mais de uma pessoa que possa ser mais racista do que uma branca loira, né, como ela era, falando coisas que tu não tem coragem de falar para um vizinho teu, cara, não tem coragem de falar para ninguém. Aí o cara tá aqui em Santa Catarina, querendo ou não querendo, ele tá contribuindo com muita gente financeiramente ali, porque ele pagou o ingresso dele para estar ali, foi comer, foi se alimentar. Se fez algo errado, te põe no teu lugar como um bom anfitrião, né? É complicado. Então isso está enraizado ainda. Então precisa ser trabalhado com os pequenos mesmo, para que eles possam levar isso cada vez mais para frente e acabar com essa bobice aí que muita gente ainda carrega.
Eu vou tentar lembrar aqui rapidinho da frase do Dante Ramon Ledesma, que eu acho maravilhosa, um artista, né, um cantor, e o Dante diz que querer bem ao filho não é educá-lo com os nossos erros, mas é tentar livrá-lo, educá-lo com os nossos acertos. Tentar livrá-lo dos nossos erros. Então que a gente consiga passar isso para os mais novos aí, ou que consiga ao menos livrar eles, que eles se criem, que é que nem tu disse, se deixar por eles vêm sem preconceito. Vem sem preconceito. Eu convido qualquer um ouvinte, qualquer uma pessoa que esteja me ouvindo, procura qualquer creche, não é aqui em Jaguaruna não, qualquer criança que tem até 4, 5 anos e bota lá 20 branco, 20 negro, 20 pardo, 20 amarelo, não se separam, cara. Vê se eles vão se dividir. Não se separam. Ó, eu digo para ti, a minha filha hoje já tem 33 anos, quando ela estava aqui no Maria Cândida, o parzinho dela de festa junina sempre foi um negro. Porque ela gostava, brincava das crianças e a gente nunca impôs separação nenhuma. Mas a gente sabia que tinha coleguinha que não queria. Não pela colega, porque brincava todo dia com o menino lá também. E tá aí, ó, um baita de um homem trabalhador. E aí? Cara, dói um pouco, né? Para quem tu é apaixonado pela educação, a gente sabia que ainda existe esse tipo de sentimento, esse tipo de preconceito ainda hoje. Então, é trabalhar todo dia, concordo contigo. Parabenizar pelo enfoque diferente, né? Não é esquecer o sofrimento, mas é valorizar a alegria, valorizar e a gente torcer que venha um mundo bacana aí. Vamos repetir o convite, Sandro, para quem quiser participar, então? A gente convida aí toda a população, né? Para que a gente possa estar se lembrando desse momento em que amanhã a gente comemora o feriado da Consciência Negra. Então, sexta-feira, a Secretaria de Educação e Cultura está promovendo esse encontro no ginásio aqui da Jaguaruna, no ginásio de esporte de Jaguaruna, né? Para que todo mundo saiba onde fica. Um encontro que vai reunir vários grupos culturais da nossa região, um grupo de coral de Maruí, todos da etnia negra, que estarão se apresentando de forma diferente para trabalhar alegria, né, a própria cultura que eles desenvolveram, mas de modo alegre, fazendo essa apresentação para os nossos alunos aqui da rede municipal, estadual, e para você que quiser comparecer também será um grande orgulho estar recebendo e fazendo parte desse movimento cultural e alegre que esse povo vai trazer para a gente. Sandra, aproveitando a tua presença aqui, falar um pouquinho do período de matrículas. Aí o pessoal tá tanto nas creches quanto nas escolas municipais, ainda está vigente? Ainda está vigente, né? Os prazos que os pais têm que ficar atentos. Geralmente essa semana aí é a semana que praticamente se encerra, porque quem tem que procurar já procurou. Mas vai vir depois do segundo ciclo, no começo lá em janeiro ainda, que temos ainda vagas a oferecer. Quanto a isso é até bom, porque muita gente comentou, poxa, mas na creche... apareceu lá uma fila, gente no domingo. Gente, até hoje tem vaga. Está lá com salas ainda que a gente não sabe que turma vai colocar, porque está esperando a demanda se formar primeiro para depois dizer que vai atuar lá. A gente ampliou, a gente tem hoje a Cecília Ávila também, que já conseguiu ofertar as vagas que vai começar no ano que vem, também com vagas para creche. Então a gente tem vagas, não precisou ninguém ficar em fila. Mas a gente entende que é corriqueiro, as pessoas também, pela sua agonia de garantir, o medo de perder uma vaga, mas que bom que sobrou, entendeu? Eu fico muito feliz como gestor que a gente sobrou, o que não tira uma preocupação muito grande de a gente estar construindo mais salas para que isso não falte, porque é uma demanda crescente, nosso município vem numa crescente e a gente sabe que tem que fazer uma creche urgente na região do Camacho. E trago uma boa notícia aí, que a gente já aprovou e já está com dinheiro para começar então a ampliação aqui na comunidade do Riachinho, onde tem uma salinha de aula e atende turmas de 5 e 6 anos, uma turminha mista de 3 e 4. A gente vai passar a atender então 3, 4, 5 e 6, porque a gente vai desmanchar e vai construir ali mais 4 salas de aulas para poder fazer atendimento. Então, de creche ao 6º ano. E eu acho que isso aí é uma boa notícia, porque a comunidade do Riachinho está muito próximo do centro, serve de desafogo também, pega uma parte do Cristo Rei, que hoje é uma região que mais cresce, e lá no Riachinho tem 2, 3 loteamentos novos, que eu não duvido muito que daqui em 5, 6 anos esteja totalmente tomado, né? Porque onde tu abre um loteamento, realmente criança aparece. Então a gente está tendo esse cuidado, o prefeito Laerte tem incentivado bastante essas construções. Eu acho que nenhuma administração construiu tanta escola e salas de aula como essa administração atual, e ainda vai construir mais porque é necessário, né? E se está construindo é porque é necessário. Ninguém faz uma escola para jogar dinheiro fora, para sobrar vaga. A gente hoje tem problema de espaço físico, nós temos um compromisso e até 2028 aumentar em 35% as vagas de tempo integral no nosso município. Então a gente quer chegar nesse número, né? Por isso que precisa construir espaço físico, porque
tu não vai ter mais uma sala funcionando 2 turmas, é uma sala funcionando uma turma só o dia inteiro. E a gente precisa deixar, quanto mais tempo tu deixar a criança na escola com atividade diferenciada, eu acredito que tudo que a gente falou até agora fica mais fácil de barrar, tudo fica mais fácil de aniquilar, e tu equipara melhor a educação com os melhores parâmetros do Brasil e do mundo, né? Quanto mais tempo, quanto mais atividade ligada à educação, formação de caráter e tudo mais, acho que quem ganha não é só o município, é o cidadão e a nossa região toda. O pai para a mãe poder trabalhar, poder se desenvolver, poder se aperfeiçoar, tu saber que teu filho está seguro, está bem alimentado, está bem cuidado. Mica, eu vou te falar um negócio, a gente vai entrando na educação, né? Eu até então era professor, não era gestor, hoje a gente como gestor começa a ter uma visão até financeira diferente da coisa. A gente sabe que cada índice que a gente alcança vem um incentivo a mais e não é que facilita, vai te abrindo as portas para tu aumentar esse número de tempo integral, de uma aula de música lá no contraturno, de trazer uma aula, um reforço de português, matemática, uma redação, porque eles vão precisar lá na frente, na formação acadêmica deles. Então tu começa, já estamos pensando no que trabalhar essas crianças, entendeu? Buscando convênio com o SESI para uma sala de robótica. Se a gente tiver espaço físico, tu pode ter certeza que o pai que deixa lá, ele vai querer que fique lá toda a vida, cara, porque ele vai ter as alimentações, tem um lugar específico, e tudo melhora, né? A gente saiu do nada, hoje já tem umas escolas com segurança, então tu vai melhorando cada dia. O ano que vem a gente vai aumentar mais e um pouquinho em pouquinho tu vai ficando cada vez mais perto do que melhor deve ser. Tem alguma região que te preocupe nessa questão de vagas, que tu acha que é mais urgente poder aumentar a região do centro? A região do centro. A região nossa central está surgindo muito loteamentos que eu tenho falado para o prefeito, se a gente não se antenar, é um prazo muito curto de esgotamento de vagas, porque é visível o que se cresce na nossa região, né? Tu não é natural daqui, mas se tu buscar qualquer um jaguarunense e dar uma volta aqui pro lado do aeroporto, saindo aqui parece depois do nosso hospital para lá, é perceptível, né? Gente, aquilo não tinha nada antigamente, hoje está cheio de casa. O Cristo Rei era mato, a gente catava a Marcela lá para fazer chá lá. Acabou, cara. Entendeu? Está se emendando lá no Riachinho, está quase na praia. Então, quer dizer, nós não temos mais como fugir disso. É uma cidade atrativa, é uma cidade que tem empresas fortes perto, nós ainda temos espaço para construir, então as pessoas estão aproveitando para fazer loteamento, e tu sabes que quando tu abre loteamento no sistema de financiamento que a gente teve até pouco tempo, e pode ser que volte forte no ano que vem, as casas surgem, porque as pessoas deixam de pagar aluguel para contribuir com casa própria. Então, vaga vai ter que ter aqui perto, cara. O que mais me preocupa é o centro, porque a área mais populosa do município está aqui. Se você fizer 3 salas lá no Olho d'Água, eu resolvo o problema. Se eu, de repente, fizer 10 aqui, eu resolvo o problema para 3 anos. Então, tem que pensar muito mais além. É projeto dessa administração a gente fazer uma escola grande nova. Escola de 20 salas, não é escolinha de... Então, temos aí correndo atrás de recurso, encaminhando projetos, porque tu sabes que também o município é pobre. Se não buscar uma parceria forte, numa construção de 8, 9 milhões, não é fácil de tirar do papel. E depois manter isso ainda. Esse é o problema, porque... Mas o manter, cara, ele se mantém com o número de aluno, entendeu? Porque tu vai também aumentando as tuas despesas com o número de aluno. O importante é tu ter espaço físico. Hoje, por exemplo, tudo que eu posso fazer eu não consigo porque eu não tenho espaço físico que eu queria ter. E é lembrar também de uma coisa que preocupa muita gente. Marechal Luiz fez uma grande obra. Esquece crítica, isso é uma constatação. Quantas salas de aula aumentou? O Osni está passando por uma grande reforma, lá em cima no morro. Vai aumentar 1 ou 2 salas de aula. Então, quer dizer, são reformas estruturais que precisam dar de tudo, de ginásio, de tudo mais, mas não vai aumentar a vaga. E a população está crescendo. A população está crescendo, então você também se preocupa em ter que abarcar isso. O nosso maior aqui do Candário até pouco tempo era o Marechal Luiz. Hoje já não tem mais anos iniciais, então ali não tem 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano. A gente, 90% desse povo migrou para a rede municipal. Então a gente tem que se preocupar sim, e o que mais me preocupa é que, é lógico que eu sei que o Camacho precisa de uma creche, sabe que creche hoje, todos os municípios estão correndo atrás, porque a tendência da divisão educacional do mundo, no Brasil, é os municípios ficarem cada vez mais com a educação infantil e anos iniciais. Porque é a fase que as pessoas mais precisam deixar os seus filhos nas mãos de profissionais. Então, tem município hoje que só tem exclusivamente isso, não tem anos sinais. Nós temos anos sinais porque nosso município geograficamente é muito ruim, né? Então é muito difícil o Estado estar assumindo uma escola lá no Camacho, construir outra lá no Olho d'Água como a gente tem.
Mas se a gente não fizer isso, tem lugares que vão ficar desprovidos de educação, né? E aí botar a criança aí do olho d'água, ficar meia hora no ônibus... Rapaz, a gente essa é outra coisa que preocupa a gente, né? A gente tem investido bastante em transporte escolar para que cada região tenha os seus ônibus fixos. Eu lembro que antigamente a gente rodava um município inteiro para chegar aqui. Hoje a gente tem uns ônibus que ficam no olho d'água, tem uns ônibus que ficam no Camacho, tem uns ônibus que ficam no Campo Bom. Já ficam lá, já é um avanço, porque eles não precisam estar passando por outra comunidade para ir para lá. Isso é um avanço, mas é um custo também. Então, se tu for contratar a empresa particular, hoje nenhuma prefeitura aguenta mais, porque a distância é muito grande. Tem que diminuir custo, tem que ter frota própria, para ser mais barato, e é isso que a gente está fazendo. Agora, recentemente, a gente adquiriu 3, está chegando mais 1 e mais 2. Então, a gente adquiriu 6 ônibus, para que o ano que vem a gente tente não pagar nenhuma linha terceirizada, fazer com frota própria 100%. Nessa meia onda aí a gente tem 3 ônibus mais velhos que a gente vai colocar leilão, porque também tem que estar renovando, né? Se não renovar, não tem. A gente comprou também mais 2 vans de 21 lugares, que é para atender, por exemplo, a comunidade de Sanga Grande, que é mais morro, então dá mais segurança, em vez de botar um ônibus grande subindo o morro. Estamos tentando melhorar e equiparar isso tudo. Eu acredito que o transporte escolar nosso vai ficar bem resolvido até o ano que vem. E se a gente lutar, como a gente está lutando, indo atrás dos recursos, em 2027 a gente está com um problema de vaga, assim, digamos, bem satisfatório para uns 10 anos em Jaguarão. Ao menos dar uma respirada. Dá uma respirada, exatamente. Boa, se não houver nenhuma explosão. Ó, só voltando ao assunto da consciência negra, o José Carlos dos Santos, nosso ouvinte seguido participa, ele tem uma leitura diferente da minha, mas eu vou, claro, passar o comentário dele. Ele diz que acha desnecessário o dia da consciência negra. Assim como o dia das mães. Ora, mãe é todos os dias. Os ditos negros são a maioria dos guerreiros que carregam esse país nas costas, que alguns ditos brancos saqueiam. Eu quase concordo contigo, Zé Carlos, se fosse um dia de festa só, um dia como se fosse o dia das mães, o dia dos negros. Mas o que me interessa nesse dia, que é o dia da consciência negra, eu acho que o chamado é diferente, é a gente realmente conversar sobre o assunto, sobre termos consciência de tudo, embora seja consciência negra, acho que é consciência negra de todos nós, né? Todos nós entendermos o que esse grande povo trabalhador, como tu disse, passou e que não teve reparação. Veio a tal da abolição, e aí? Assim, Bica, muita gente fala, né? Para que o dia do trabalhador, né? Mas, às vezes, na nossa correria do dia a dia, a sociedade hoje como está, se tu não tiver uma data para fazer uma reflexão mais profunda, acaba com alguns problemas, como que a gente já falou aqui, não tem a vez e a voz. Não reverbera. Então, nessa hora... Você para, você discute, você mostra. Pode ser que seja o caminho não tão correto e politicamente correto como ele está falando. Mas é o que a gente tem, né? Então eu fico imaginando assim, se Jaguarão não tivesse, por exemplo, um movimento afro-brasileiro Mãe Olímpia, como tem aqui, que pediram para te lembrar aqui. E eu fico feliz que o Ademir também está nos acompanhando, é um lutador, é um líder afro aí que tem aí, e que está fazendo lembrar isso. Mas se teve esses movimentos, teve essas criações, tipo Mãe Olímpia aqui, é porque essas pessoas também ficaram um bom tempo descobertas. E não nasceu o Dia da Consciência, não é para lembrar, é para a gente ter consciência que todo mundo é igual, né, cara? Porque tinha que acabar com isso, né? Talvez que quem bolou isso pensasse nisso. Hoje a gente, como ele está falando, o Luiz Carlos, não precisasse. E que bom que não precisasse, né? E que bom que não precisasse. Sandro, sempre bom conversar contigo, te parabenizar pelo trabalho, pelo conhecimento na educação, por o discernimento do que é preciso ser feito e essa batalha para conseguir elevar. O bacana de conversar contigo é que não tem a gente sabe que não está no mundo perfeito e tu não esconde isso. A gente precisa melhorar onde a gente precisa, e eu acho que é bom que a população tenha essa consciência também. Evoluiu bastante, está chegando uma escola na Garopaba, logo, inauguração na virada do ano já? Já estamos com todos os móveis prontos, ar-condicionado comprado. Houve um atraso ali porque, infelizmente, ela tem uma vidraça muito forte lá na frente, um vidro que foi, digamos assim, pensado em colocar, não iria resistir o impacto ali. A gente teve que voltar atrás e, infelizmente, como tu falou, ninguém é perfeito, né? O erro é humano. Vamos estar fazendo uma licitação nova para botar um vidro temperado, grosso ali, porque quem conhece a escola sabe que ali tem um paredão de vidro e venta muito forte na Garopaba. Então a gente tem que pensar também que pode acontecer alguma coisa e tem que dar um mínimo de proteção, né? Vai ficar bonito? Já está bonito. Mas isso é coisa que atrasou um mês de aula, que a gente não pôde abrir como queria agora, mas vai abrir com certeza quando começar as aulas em fevereiro, e a escola vai estar zerada, e o importante é isso, que a comunidade esteja bem servida, e eu só desejo que eles usufruam daquele espaço da melhor maneira possível,
porque assim, a gente cria um vínculo de amor tão grande que a gente quer comprar sempre do melhor. Estamos tentando equiparar, né? Porque hoje a gente passou por um processo de compra para colocar por exemplo, um kit computador para cada escola. A gente comprou aqueles carrinhos com 30 notebooks. Então vai ter um técnico que vai estar lá, a professora quer trabalhar. Toda sala de aula agora a gente vai estar instalando lá um retroprojetor fixo para que o professor possa trabalhar, já vai usar essa tecnologia para poder trabalhar. Então, é aquilo que tu falou, a gente não consegue fazer tudo e nem vai conseguir fazer tudo, porque... Mas vai se avançando. Mas se a gente fizer um pouquinho, o outro vem e faz mais um pouquinho, quando vê vai chegar cada vez mais perto da perfeição. E as construções é a mesma coisa, a gente termina ali, começa na costa, termina na costa, começa em outro, e já vai fazer paralelo lá no Riachim, porque a gente tem condições. A maior, vamos captar recursos, e tem que botar a mão para trabalhar, como diz Laerte, pedir, os políticos estão aí para isso. Aproveitando então, sobre isso, a gente tem que fazer um levantamento sobre os políticos que mandaram emendas aqui para a gente, um levantamento para o fim de ano ainda. Mas eu quero ver contigo sobre esse primeiro ano de funcionamento da nova escola lá do Olho d'Água, daquela reforma. Como é que foi? Deu algum problema? Funcionou tudo certinho? Te agradou? Como é que foi a qualidade do serviço entregue? É assim, ó, ela apresentou alguns problemas, lógico, porque imagina uma construção daquele tamanho, mas não teve nada que impactasse de ter que parar a aula para resolver o problema, entendeu? Então, teve problemas assim, pontuais. Um encanamento aqui que estava rachado, abriu um piso, botou, resolveu, está lá, está funcionando, bem perfeito. Agora a gente está fazendo licitação do muro todo novo ao redor, com portão novo na parte dos fundos, para que a escola fique fechada realmente como a gente pretende que ela fique, de um modo que traga mais segurança para uma comunidade escolar, né? Porque a gente tem uma preocupação enorme com isso. Lá também tem crianças da educação infantil, pré-escolar, que é o que a gente também teme, né? Então tem que fechar bem a escola. A gente está passando por esse processo de agora de licitação para reconstrução e reforma do muro com portão eletrônico na parte dos fundos da escola. Mas é uma construção que me agrada. Uma coisa que me agrada muito lá, e tomara que não use, foi o reservatório de água que eles fizeram. Ele pode abastecer o bombeiro, caso necessário, no incêndio ao redor ali, né? E vai ser melhorado então a entrada para o caminhão, acho que é caminhão-pipa, que chama do bombeiro, bomba, não sei como é que chama, né? Mas o caminhão que vai abastecer de água, vai ser feito um trabalho lá agora no começo do ano para isso também. Eu fico feliz porque é uma segurança que ninguém quer usar, mas o dia que for preciso não precisa estar vindo carregar em outro lugar, né? Encosta, carrega e vai servir de ponto de apoio. Então foi uma obra que quem pensou bem, para dar um suporte para a região. E a gente está feliz porque ela está funcional. Então se ela está funcional, é bom. Que bom. Professor, obrigado pela visita, bem-vindo sempre, bom trabalho. Um grande abraço para vocês também, agradeço. Quero dizer para vocês, trazer um recado para vocês que por onde a gente vai tem muito elogio hoje de Jaguaruna ter uma rádio que possa ter alcance, não só do povo da Jaguaruna, mas aqui várias personalidades passam por aqui. Outra coisa que eu sempre destaquei, porque eu sou um rato de rádio, né? Povo que tem uma rádio à sua disposição, que consegue ouvir os seus líderes, e os líderes conseguem vir aqui, seja político, religioso ou de algum destaque social, sempre traz um ganho para a cidade e região, porque a cidade e região nunca fica esquecida. Verdade. Quando sentou aqui esses dias a Giovana Edissá falando com vocês aqui, para destacar o que é feito aqui na nossa orla aí, por causa da APA, da Baleia Franca, ela falou meia hora de Jaguaruna para mais de 100 municípios ao nosso redor. Então isso aí, cara, eu acredito que se a gente não tivesse essa porta aberta para que os outros pudessem estar nos ouvindo agora, eu acho que isso tem que ser valorizado pelo nosso empresário, pelo poder público, por todo mundo. Agradecer quem ouve vocês, porque é o que fortalece a comunicação da nossa região. E se nós não tivéssemos vocês dando essa voz para ela, ela também não teria conseguido explicar tudo que ela explicou aqui. É uma porta de prestação de serviço e prestação de contas para muita gente. Então a rádio está de parabéns, espero que ela tenha sucesso e progrida e que vocês aí consigam agradar cada vez mais o povo que ouve vocês. Obrigado, nós também esperamos isso.